Rio de Janeiro nasce como espaço nacional, nasceu como porto, como fortificação militar. O Rio de Janeiro não tem tradição de ter uma postura provinciana, pelo contrário. A nossa tradição é de brigar pelo país e não brigar pela região. Na hora que o Rio de Janeiro grita, reclama, é de fato porque é uma injustiça grave. O royalty é um conceito, em economia que é usado quando você está tratando de extração de recursos naturais não renováveis. Uma riqueza que vai se extrair e que vai terminar. A produção de petróleo em alto mar é uma produção complexa. Para as áreas produtoras, ele traz todo o bônus, bastante perigosa, mas ele traz também o ônus. Na verdade, o royalty para estados e municípios, ele funciona como um mecanismo de compensação pelos impactos sofridos. Tem ganhos, mas pode ter perda e pode ter desastres ambientais. Em 2000 nós tivemos um acidente seríssimo na Baía de Guanabara, onde foram lançados mais de 1.200.000 litros de óleo. Hoje, todos nós somos conscientes que para produzir petróleo, essa riqueza, é necessário que haja recursos para subsidiar a segurança. Então o royalty ele funciona e permite a remuneração desses serviços. Porque sem dúvida nenhuma o meio ambiente desses estados costeiros produtores sofre muito com a produção do petróleo. E os outros estados brasileiros têm outras produções. Tem estado que produz minérios e eles também têm que brigar por seu royalty, pelo aumento do seu royalty. É um ganho que se tem para prever o futuro. E não só o ambiental, que todo mundo fala do ambiental. Se fala inclusive em área socioambiental, numa preocupação socioambiental. Para você não penalizar gerações futuras, daqueles lugares onde você está extraindo esse recurso que não é renovável. O impacto na infraestrutura existente. Eu sempre gosto de citar o caso de Macaé. Hoje, quando se vai a Macaé, pode-se ver todo o resultado dessa riqueza do petróleo, mas também o preço que a sociedade local pagou. Porque há uma concentração de pessoas, há uma concentração de empresas, há uma concentração de produção naqueles locais, você tem que ter um aumento de postos de saúde, de hospitais, de escolas públicas. Provoca uma inflação dos preços dos aluguéis. Então, são um sem número de exemplos que a sociedade local sempre paga esse preço. Riscos importantes do ponto de vista da receita de royalties que para o estado do Rio de Janeiro, para os municípios fluminenses, é absolutamente fundamental. Quem nascer naquele local não vai poder usufruir da riqueza que as gerações atuais estão usufruindo. Não se trata de tirar privilégio, se trata de tirar recursos que não são privilégios. E tem uma demanda muito pesada sobre os estados produtores. Qual é a demanda? De infraestrutura, de serviços, uma série de coisas que o estado tem que fornecer para manter essa indústria. Já se reporta que os valores já seriam equivalentes aos próprios valores obtidos com o imposto de circulação de mercadorias, por exemplo. O Rio de Janeiro já foi prejudicado na Constituição de 88 com a questão do ICMS. Na época foi um mecanismo de repartição, ou seja, parte do ICMS fica com o estado onde está se produzindo e parte do ICMS fica com o estado que está recebendo. Para a área do petróleo é o único em que o estado produtor não recebe, não recolhe, não é na fonte, na produção. Já que esses estados recebiam royalties e recebiam participações especiais, etc. A extração de petróleo eleva o PIB do estado do Rio de Janeiro e diminui a nossa participação no Fundo de Participação dos Estados. Então o estado do Rio já cedeu o ICMS em troca do royalties. Do ponto de vista legal, discutir os contratos existentes é romper com nossa norma jurídica, inclusive com a nossa Constituição. Quando a discussão passa pela questão de um redesenho na questão dos royalties, a meu ver, essa questão teria que passar também, necessariamente, sobre uma discussão e um redesenho sobre o ICMS do petróleo e seus lubrificantes produzidos, o que não está acontecendo. Muitos deputados de outros estados estão partindo de pressupostos equivocados. Começa em 2007, na realidade, quando o governo anuncia a descoberta do pré-sal. É claro que recursos do pré-sal, se eles gerarem a produção que se almeja... Que todos os problemas brasileiros seriam resolvidos com o dinheiro do pré-sal. Mas o problema é como chegarmos lá e que preço queremos pagar. Não estão nem discutindo o futuro, já querem meter a mão no dinheiro presente, que é mais absurdo ainda. Todo o Brasil diz que nós temos que manter uma economia estável, que temos que manter nossos contratos,
o Congresso romper contrato é uma coisa muito séria. Não se está se brigando por um governo, por um prefeito, mas pelo Estado do Rio de Janeiro. Porque essa conversa de falar que os municípios do Rio de Janeiro aplicam mal o recurso do royalties, isso é uma grande bobagem. Porque, na realidade, se eles estão aplicando mal, vamos corrigir essa aplicação. Agora, não vamos acabar com o dinheiro que eles recebem, né? Na minha opinião, faria muito mais sentido, na verdade, que a União, utilizando-se da sua parcela, fizesse realmente investimentos em estados e municípios não produtores, para assim ter a tal da divisão da riqueza do petróleo.